religião, mais ainda. Tem um livro muito bacana, que é o livro do Jonathan Haidt. Ele escreve sobre por que as pessoas são separadas por religião e por política. E aí ele fala o seguinte, olha, com base em uma série de pesquisas que eles fizeram, eles chegaram à seguinte conclusão. As pessoas, quando se trata de assunto político e assunto religião, elas são muito mais intuitivas do que racionais. Elas dão respostas imediatas e depois vem a razão tentando justificar e criar argumentos para defender a posição intuitiva dela. E aí eles falam que as pessoas desenvolvem seus posicionamentos políticos com base em 6 critérios morais. 6 réguas morais. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, se eu tô chovendo no molhado. Não? Cara, super bacana. Ele fala o seguinte, os conservadores e os liberais, ou a esquerda e a direita, aqui no Brasil os conservadores são identificados com a direita e aqui no Brasil a esquerda é identificada com o progressismo, que são os liberais norte-americanos, né? Mas aqui no Brasil esse termo não funciona bem porque os liberais são mais identificados com os conservadores, mas enfim. A esquerda e a direita, o progressismo e o conservadorismo seria separado pelo modo de ver o mundo com base em 6 critérios morais. Quais são esses critérios morais? O primeiro critério moral é o cuidado com as pessoas. O segundo critério moral é a igualdade, a justiça. O terceiro critério moral é liberdade. E depois vem sagrado, o culto ao sagrado. E sagrado não só no sentido religioso, sagrado no sentido de bandeira nacional, hino nacional. A autoridade. As coisas consagradas, né? Exatamente, as coisas consagradas ali. A autoridade e a lealdade. Essas são as 6 bandeiras. E aí ele faz gráficos mostrando em cima de pesquisas, cara, super legal a pesquisa dele, mostrando o seguinte. A esquerda, ela sobrevaloriza, ela dá um valor muito maior para duas dessas realidades, que igualdade. São cuidado com as pessoas e justiça e igualdade. E um tanto para liberdade, no sentido de liberdade contra a opressão. Uma visão diferente dos outros. Talvez a esquerda do passado. Essa nova esquerda eu não vejo dessa forma assim não, mano. Então, esse estudo ele fala, olha, a esquerda ele tem muito mais forte esses 3 e a esquerda não tem fortes os outros 3. Por isso que aí você vê o cara não gostando tanto do verde e amarelo, da bandeira, porque ele não tem não tem esse valor tão forte do sagrado, não tem tanto da autoridade, por isso que a esquerda não é tão ligada ao exército como os conservadores, e não tem também tanto a questão da lealdade. E ele fala aí que o pessoal da direita, os conservadores, eles têm essas 6 réguas morais, as 6 são fortes, os 6 são bem parecidos. Ele fala que é como se fossem sabores na boca, você ter papilas gustativas que identificam o salgado, o doce. Ele diz o cardápio do conservador é mais amplo, ele tem um paladar que funciona de modo mais amplo porque ele gosta desses 6 status, esses 6 sabores morais. Enquanto o da esquerda, ele reforça muito mais 2 quando comparado aos outros. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor com o que a gente está conversando. Quando a gente quer conversar sobre um argumento político, é bacana a gente identificar o que está por baixo, subjacente naquela conversa. Qual é o valor que está ocupando o coração daquela pessoa e que faz ele raciocinar daquele modo. Então, quando a gente conversa sobre política, sobre religião, a gente tem que buscar identificar qual é a intuição moral, qual é o valor moral, o princípio de moral que está por baixo do raciocínio daquela pessoa, e a gente tem que se preocupar em ter uma conversa mais do que racional, ter uma conversa também emocional. Concordo 100% com você. E esse é o meu argumento. Boa, cara, você é bom em falar, hein, cara? Você sintetizou bem as porra aí. Cara, assim, cara, eu sou péssimo em falar, vou ser sincero com você, eu sou péssimo, mas quando você pega uma pessoa introvertida como eu, e você deixa ela indignada, e ela ama uma causa, cara, ela sobe em cima da mesa pra falar da causa, porque ela tá indignada, porque aquilo tá no coração dela. E eu quero trazer princípios e modos de conversar sobre política que ajudem a pessoa a conversar sobre corrupção, sobre política lá na mesa do jantar, na ceia de Natal. Disso eu falo no meu curso lá também, porque eu quero que a pessoa seja capaz de falar na roda de trabalho, sem brigar, com respeito, sem polarizar, sem agressão. A gente tem que respeitar quem pensa diferente. Então, e aí eu trago até, no meu curso lá, eu trago alguns modos de você sensibilizar e você criar uma ponte emocional com a outra pessoa. E aí eu uso um outro livro, que é um livro de um professor muito famoso, Robert alguma coisa, que escreveu um livro lá na década de 80 sobre as 6 armas da persuasão, que são modos de você estabelecer pontos emocionais, não para manipular alguém, não estou usando aqui nesse sentido, mas para você criar uma ponte emocional para a pessoa te escutar. Pra influenciar alguém. Para influenciar alguém a te escutar, abrir a porta do coração, não só da mente, mas do coração, porque por ali que passa. Pessoas, claro, lógico. Se você tem uma causa, especialmente, você quer influenciar, né? Então, ele é legítimo, é para isso que a gente tá vivo.
Exato. E aí ele fala, modos de você abrir o coração da pessoa. Reciprocidade. Se você ouve a pessoa tende a te escutar. Não fica querendo interromper ela, como se você estivesse mal esperando ela falar para você dar o retruque para ela em relação àquele argumento político ou religioso. Então escuta ela falar, age com reciprocidade, a reciprocidade vai abrir portas. Segundo lugar, afeição. Cara, seja querido com aquela pessoa, considere ela. Em toda conversa você tem uma conversa sobre identidade subjacente, uma conversa emocional e uma conversa sobre o que aconteceu, né? A conversa sobre identidade é se você está desvalorizando ou valorizando a identidade e a imagem que a pessoa tem dela mesma. Cara, não desvaloriza aquela pessoa. A afeição é importante para você abrir os ouvidos do coração dela. Autoridade, invocar argumentos de autoridade, mas autoridades que conhecem o assunto profundamente. Não adianta você invocar, sei lá, um cara do futebol para falar sobre política, né? Pessoas que conhecem profundamente aquele assunto. Aprovação social, mostrar, olha, cara, 80% dos brasileiros são a favor do combate à corrupção, mas um dado também interessante que nos estimula na direção do otimismo, Monark, é o fato de que 80% dos brasileiros, esse é o índice mais alto da América Latina, acredita que consegue fazer a diferença contra a corrupção. Que suas ações. Cara, super legal isso, legal, cara. Isso aí, né? Então a gente tem uma latência de uma causa e as pessoas acreditando que é possível fazer a diferença. Cara, a gente tem os ingredientes para transformação. E a gente conheceu o problema, a gente tem o tumor, a ferida, a flor da pele. Então a gente tem um momento muito bacana para transformar. E além, então, de autoridade, afeição moral, aprovação social, reciprocidade, tem mais 2 critérios que ele usa lá, que abrem também as portas do coração da pessoa, e que eu já vou lembrar, que é coerência, falar, olha, essa visão é coerente com o teu modo de ver a realidade, é coerente com isso, e escassez. Então, se você tem, sei lá, dificuldade de falar sobre política com a família, cara, cria um horário específico, a gente só vai falar nesse horário, aplica esses princípios, seja cuidadoso, empático com a pessoa. Não impõe um assunto pra ela toda hora, que vai causar uma... Mano, para de falar dessa porra aí. Exato. Eu sei que é importante, mas para de ser chato, não é? Exato. É assim. É assim.